eu quero falar de algumas pessoas aqui que foram importantes para mim. Um deles é A o gente vai Sérgio chegar lá. Bofara, lá de Teresópolis, que foi o cara que o Carson sempre me levou para lá para ficar com ele, era muito amigo do Carson, e até o Carson falecer, nós íamos sempre para lá, e foi lá que teve aquela entrevista, que na época eu nem dei muita importância, mas que depois ele botou lá no YouTube, e eu vi quanto importante era, porque na época o repórter não soube perguntar, se você patrocina o Rosado, aí acabou que o Cássio pegou o Na microfone e verdade, falou... para a galera conseguir entender aí direitinho o que você está dizendo, é que foi uma entrevista quando, lá em Teresópolis, que está até aí na página da Rosado, né? Ele falando porque que ele te deu a faixa vermelha, né? Pois é, e na época eu não tinha dado muita importância, porque hoje isso configura a opinião dele sobre essa faixa, que foi, na época que eu ganhei, teve gente que questionou, foi lá na academia, falou, pô, cara, tu vai dar a faixa vermelha pro Rosado, ele só tem 40 anos, não sei o quê. Aí o Cássio falava, meu irmão, você quer saber por que eu dei a faixa vermelha para ele? Junta teus 10 melhores faixas pretas, que eu vou levar ele lá e ele vai pegar todo mundo no mesmo dia. E no final ele pega você. Graças a Deus o cara não quis, porque eu não ia conseguir pegar. Mas o Cássio partia para as cabeças. Ele adorava apostar e acreditava muito. Ele mesmo acreditava mais em mim do que eu mesmo. E eu, com isso, também ganhei muita credibilidade em mim por conta do crédito que ele me dava. Isso me fortaleceu muito. E então, deixar esse Ele agradecimento. adorava uma aposta, né? Ele adorava uma... Deixar esse Mas vamos lá. agradecimento. Deixar um Pra gente... agradecimento ao Bufara, já Uhum. garantido, porque eu devo essas oportunidades que ele me deu lá em Teresópolis e continua me dando, me recebendo muito bem lá. Um abração, Bufara, se você tiver aí. E família. Sim, agora eu queria começar, pai, para a galera que nunca teve a oportunidade ainda de repente ouvir da sua boca, como é que você começou no jiu-jitsu, né? Porque eu já ouvi bastante, né, você falando sobre e tal, mas nunca tive a oportunidade de transformar isso público, né? Que eu sei que inicialmente você teve a oportunidade, o Vovoíte, seu pai, te botou para treinar judô, né? Mas tem toda uma história aí por trás aí de como você conseguiu chegar até o jiu-jitsu, né? Então eu queria que você começasse falando aí um pouco aí sobre essa tua iniciativa aí no jiu-jitsu e como é que foi aí a história. Ele era o pai do Jerônimo, que depois eu vou falar de Jerônimo, que é uma figura muito importante, é meu filho, é meu amigo, sem comprometer nenhuma outra grande amizade que eu tenho, mas ele é meu amigo mais antigo e meu melhor amigo também. E eu tenho grandes amigos também, tão bons quanto ele, mas ele tem um destaque até pela A ligação que gente ele vai tem chegar lá, mas vamos lá no Tuninho, no né? Que você estava Toninho. falando sobre isso. Então, o Toninho era o seguinte, ele era um cara ele treinava esportivamente, não era um lutador de campeonato, nem nada, até por ser já um pouco mais velho, e era muito amigo do Carson. E ele me levou para assistir 2 lutas de Vale Tudo do Carson. Na primeira luta, cara, eu fiquei impressionado, porque o Carson pesava uns 75 quilos, e, porra, o cara, bicho, chamava King Kong. O cara, meu irmão, era um escuro. Bicho, o cara grande, mas era... E eu ainda era pequeno, que eu tinha uns 10, 11, 12 anos, não me lembro exato. Porra, o cara ainda era maior ainda. Eu não sei se hoje ele seria tão grande. Mas, bicho, hoje, na minha imaginação, era um cara que dava pelo menos uns 2 de mim hoje. Aí começou, eu falei, Uhum. Toninho, esse cara vai morrer, cara. Olha o tamanho do cara, do outro. Não Você entendia tinha nada de quantos luta. anos nessa Eu tinha época aí? uns 11 anos. Era meninote mesmo. Sim. Aí o Cássio começou a luta, pá, deu um chute na perna do cara, o cara riu, aí deu outro. No 5º chute que ele deu no mesmo lugar, o cara já começou a mancar.
No sexto, o cara caiu, ele montou, deu um soco no cara, o cara virou de costas, ele mata-leão, acabou a luta. Cara, eu saí de lá impressionado. Falei, meu Deus do céu, que coisa, que absurdo. Pô, fiquei com o Carson, para mim, passou a ser o ídolo, né? O máximo em termos de luta, porque eu não tinha experiência nenhuma e tive a oportunidade de ver um confronto que eu, na hora, eu falei, esse cara vai morrer, cara. É um franguinho perto desse gigante. Aí passou mais um tempo, ele me levou, nesse meio tempo, eu fui uma vez com ele lá na Academia Gracie da Rio Branco e fiz uma aula lá junto com ele, foi muito bom para o meu currículo, porque eu tive a oportunidade de conhecer todas essas academias e treinar. E aí saí de lá e fiquei um tempo meio que parado, sem saber, mas sempre com a intenção de querer treinar jiu-jitsu, até que fui lá na academia em cima da Casa Gebara. Eu tinha mais ou menos uns 16 anos. E lá estava o Carson, estava o Carley e o Robson, que eram quem dava aula lá. Aí me matriculei lá e comecei a treinar com ele e fiquei treinando muito tempo lá. Depois também treinei um pouco lá Mas na isso que academia. você começou ainda era lá na Nossa Em cima Senhora da de Casa Copacabana. Gebara. Na Em Nossa cima Senhora da de Casa Copacabana. Gebara. Edifício Rubiline, ali em cima da Casa Gebara, na Copacabana, entre Siqueira Campos e Figueiredo. Na época era a Casa Gebara, que já até nem existe mais. Aí eu treinei lá há muito tempo, depois treinei um pouco também lá na academia dele com o Ivan Gomes, ali na Toneleiros, e finalmente fui treinar lá na Figueiredo. Tiveram algumas paradas nesse meio tempo, e quando eu fui lá para Figueiredo, estava mais ou menos começando. Tanto é que o Jerônimo era, se eu não me engano, 58, Mário Sérgio, que era o irmão dele, que tinha um apelido de Pezão, porque calçava 47, era outro cara que tinha um jeito enorme para o jiu-jitsu, mas que Andador de quase não ia lá. skate. Ele adorava o skate. Ele ia lá de vez em quando, pegava todo mundo e sumia. Não treinava com assiduidade. Até igual o Deco, que é meu sobrinho, filho do Elmar, que também tem um jeito enorme, mas também não se dedicou. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu fui o aluno número 60. Não tinha ninguém lá ainda, desse pessoal atual. Na época dos antigos, tinha o Fábio Macieira, que era faixa marrom, tinha o Marco Vinícius, que é irmão do Marco Aurélio, que tem academia lá no Canadá, e o prefeito lá de Manaus, o Arthur Vigílio, que era faixa roxa. Essa galera era a galera que estava com o Carson logo que ele abriu na Figueiredo. Antes de mim, que eu cheguei lá, porque tinha tido também lá o Sérgio Íris, que eu cheguei a conhecer, Vander. mas não convivi. Que o Jeff está falando aqui, Vander. Vander treinou comigo. Tá aí ele? Apareceu aí não, o Vander? Quem falou foi o tio Jeff. Não, o tio Jeff botou aqui, Vander. O Vander treinava Vander lá. também treinou. Isso. Aí treinava, então, o Fábio Macieira. O Vander o treinava lá também. O Jerônimo está falando. O Vander também treinava, mas é porque o Vander não é conhecido. Gato Russo. O Fábio Macieira. O Gato Russo, ele era os fera lá. Ele era faixa roxa, bom pra caramba. O Fábio Macieira também, faixa marrom, bom, passava o dia inteiro correndo na praia. Ele acho que era sargento do Exército, e o coronel lá, que era o chefe do quartel, liberava para ele malhar. Ele malhava o dia inteiro. E foi, inclusive, meu carrasco durante um tempo. Era um cara que eu até brinco, o cara me escalava da janela. Eu vinha chegando com a minha mochila, ele já estava me esperando. Rosado! Aí eu olhava para cima. Primeiro treino é meu, hein? Porra, eu já pensava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, cara? Porra, aí eu subi a escada com a maior má vontade, demorava 1 hora para chegar lá em cima, porque eu era forte e resistente. E ele era mais técnico do que eu e tinha um gás 10 vezes melhor do que o meu. Então ele adorava, porque
eu resistia, e ele acabava me ganhando no cansaço. 15, 20 minutos, ele me ganhava, me finalizava, e ficava me finalizando a opção de ver. O tempo foi passando, e eu fui... Antônio Cláudio Buchaú mandou uma mensagem aí. Buchaú, fera braba, vai fazer uma live daqui a pouco, tomara que dê tempo para eu ver depois. Vai dar sim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ganhar Deixa eu só te fazer uma dentro. pergunta. O Toninho também treinava lá na Figueiredo, logo no começo? Toninho, pai de Jerônimo? Isso. Não treinou lá, não. O Então ele Toninho, chegou... porque passou um tempo, passou uns 4 anos depois disso, entendeu? Então ele treinou somente lá na Rio Branco. Treinava com o Carson lá na Rio Branco. Entendeu? Depois ele não treinou mais. Entendeu? Depois quem treinou foi Jerônimo e Mário Sérgio, levados por mim, para o jiu-jitsu. Certo. Aí o que aconteceu? Eu fui ganhando espaço lá no. O tio já falou aqui que era o outro Toninho, o Moreno. O outro Toninho. Esse eu até me lembro Toninho, do sim. Toninho. O Toninho era professor. Chegou até me lá na academia. dava aula junto com o Carson lá, não era? Isso, dava aula para as crianças. Toninho, gente tem uma finíssima, fita nunca minha, mais vi. Também Gostava sei que muito eu tenho dele, aquela gente fita, muito boa. eu com 3 anos de idade lá, quando eu tive aula com o Carson, eu lembro dele lá dando aula lá no tatame. Lá tem, acho que lá nessa fita mesmo, que o Chico também tá, né? Ele, bicho, é gente fina demais. Tem até uma história dele lá com o Carson, que a gente morre de rir. Eu e a Gracinha, que o Carson tinha que acertar umas contas com ele, e ele virou a garotada toda de frente para ele e ficou olhando para a secretaria. Aí toda pessoa que chegava lá para pagar, ele gritava, Carson, tô de olho, hein? Aí o Carson contava isso, ria pra caramba. Toda vez ele contava essa história, a gente ficava brincando. E até hoje a gente fala, hoje a gente brinca, quando eu tô brincando com alguma mulher, mãe, olha, tô de olho, hein? Aí, bicho, eu comecei a ganhar espaço na academia, e aí, quando ia começar o treino, eu dizia pro Fábio, meu irmão, 10 minutos. Rotado, que isso, sem tempo? É 10 minutos, porra. 10 minutos é faixa preta. Eu sou faixa azul, porra, então 10 minutos tá bom demais. Não vou querer mais. Porque a galera ficava te escalando lá de baixo, porque sabia que você era de exposição, né? E aí, quando chegava já um pouco mais de tempo, você ficava um pouco cansado e o nego te ganhava. Aí você conseguiu, depois com um pouco mais de moral, marcar 10 minutos. E outra coisa é o seguinte, pro cara era o máximo, né? Que ele dava um treino fenomenal, ia para casa com o ego dele todo massageado, porque eu me esbaforido lá, morrendo. Só que isso foi contribuindo para eu ir aprendendo, cara. Eu cheguei onde cheguei, graças à equipe que tinha lá no Carson Gracie. A qualidade de luta que tinha lá é que fazia qualquer um ficar bom. Porque ou tu ficava bom, ou tu saía. Não tinha meio termo lá, só ficava casca grossa. Por quê? Ninguém ficava cuidando de você, ninguém ficava de babá, era uma porradaria geral, bicho solto lá no meio. Tu entrava no ringue, às vezes tu estava treinando aqui, daqui a pouco o cara estava pegando teu braço na luta do lado. Cara, porra, era tanta gente um por cima do outro que não sei como é que a gente se entendia e nego não se machucava, cara. Era incrível. Às vezes o nego tava treinando lá e o cara do lado falava, meu irmão, me larga aí, cara, larga meu braço, brother. O cara tava achando larga que meu pé, esse pé aí é meu. Tu tá pegando o pé do cara da outra luta pensando que é do pé do cara, porque o pé entrou no meio ali de vocês. Porra, então, essa coisa foi fluindo. E aí eu fui ficando lá. Nesse meio tempo, ainda teve um tempo que entre a Casa Gebara e o tempo que eu treinei lá, junto com o Ivan Gomes também, lá na Toneleiros, eu tive com o Barreto Manguete, o pai do Manguetinho, que tinha uma academia lá na cidade, e eu ia treinar com o Elmar, que hoje é meu aluno lá, faixa preta, futuro Seu faixa cunhado. preta, que é meu cunhado, que tem 81 anos e está treinando para pegar a faixa preta. E só não já é faixa vermelha porque parou muitas vezes. Se ele tivesse continuado, porque ele, no tempo que eu era faixa azul, ele já era faixa azul também. Então, o que acontece?
Nesse meio tempo, eu treinei lá com o Barreto Manguete, lá na cidade, que tinha uma academia. Eu me lembro até que nessa época meu pai era senador da República e eu parava o carro no Senado, no Morro, hein? Aquele castelão que tinha lá, que depois com o negócio do metrô derrubaram. Foi um crime isso, porque um prédio maravilhoso, histórico, e o nego derrubou quando estavam fazendo lá o metrô. E eu parava o carro ali e a gente ia a pé, treinava, não me lembro quais eram os dias mais. Depois, então, voltei lá para o Carson e não parei mais. Só que quando eu ia para São Paulo, eu treinava lá na academia do Pedro Emetério, que também é um cara da mais alta qualidade, que era nível Carson Gracie, os dois eram pau a pau em termos técnicos, e eu tive também a honra de treinar com ele. Isso foi muito bom, porque contribui para o meu currículo, entendeu? Eu ter tido a oportunidade de conviver, de assistir luta do Carson, de ter sido aluno, de ter treinado lá na Rio Branco, de ter treinado lá na Figueiredo, de ter treinado lá em cima da Casa Gebara, de ter treinado na Toneleiro, e assim por diante, que foi dando esse meu histórico dentro do jiu-jitsu. Uma pergunta legal aqui que até o Dunlop fez aqui, que até me deixou até curioso também, porque eu nunca tinha pensado. Mas já existia guarda-aranha nessa época, pai? Vocês já faziam isso? Olha, cara, uma coisa gozada. Essas coisas todas existiram sempre, só que nunca foram exploradas. Até porque o tipo de jiu-jitsu que eu aprendi não foi esse que tem agora. Era um jiu-jitsu que você partia... Para você vir para o lado de cada câmera. Por quê? Assim? Para quê? Fica mais reto. Não. Fica Aí reto, pai. Aí, isso. Aí. Tá ótimo. Bom, Aí tá então ótimo. o que acontece? O jiu-jitsu que eu aprendi, que o Carson ensinava, não tinha empate. Nem empate existia, sabe? Nem sei se tem hoje. O jiu-jitsu era o seguinte, ou você ganhava ou você perdia. Não tinha meio termo, entendeu? Ou você ganhava ou perdia. E o objetivo era ganhar. Então, hoje, eu vejo, às vezes, esses campeonatos aí, os dois caras, cada um puxando para a guarda, os dois sentando no chão. Caraca, meu irmão, que objetivo é esse? Que técnica é essa? É isso que você vai usar se um dia você tiver que ter um confronto à Vera, tu vai se sentar, os dois vão ficar sentados um para o outro. O tal do 50-50, né? Para ganhar uma vantagenzinha e achar que ganhou a luta porque fez uma vantagem. Eu nem considero uma luta dessa ganha. Eu vou ganhar uma luta de você se eu te finalizar. Entendeu? Aí eu vou considerar que eu ganhei. Agora, se eu não te finalizar, porra, tanto é que tinha luta que, se não tivesse finalização, era dada como sem resultado. Não era empate, não. Era luta sem resultado. Entendeu? Eu lembro que a gente sempre foi doutrinado pelo Carson, né? Principalmente vocês que treinaram até mais com ele, de finalizar. Eu me lembro que na minha época de competição, você sempre me orientou do tipo, meu filho, vai para finalizar, porque vai deixar na mão de juiz, vai ficar à mercê do outro. Você, então, meu irmão, você era o cara mais roubado que tinha, porra, caraca. Eu nem gostava de ficar perto de você, não, para não chamar a atenção, mas às vezes era difícil, porque quando eu ia lá falava massa rosada, ringue e tal, era um auê de rosadinho, não, pra cá. E para juiz te dar vitória mesmo, só se tu finalizar. Se tu não finalizar, tu pode o que tu ia perder. Eu lembro muito dessa orientação aí que você passava para mim, e hoje o objetivo perdeu um pouco essa essência, né, de finalização dentro das competições. O nego se sente satisfeito em... Desculpa te interromper. Voltando ao assunto aí para complementar a resposta, isso tudo existiu o tempo todo, só que não tinha espaço. No tempo que a gente lutava, e que tinha, não tinha essas novas técnicas e essas novas contagens de ponto para você ganhar ou perder uma luta, e que o cara fica satisfeito em fazer uma vantagem e ficar cozinhando a luta até o final. Eu respeito tudo, eu não estou criticando cada um. Cada um tem a sua estratégia, Cada um tem a sua estratégia, cada um vive seu momento, mas eu não fico encantado com isso. Eu não acho que isso seja uma coisa que, porra,
que enaltece o nosso jiu-jitsu. Eu A acho que o gente tenta jiu-jitsu, até manter um pouco essa essência lá dentro da academia. a guarda-aranha, a guarda-aranha Responde. sempre teve, cara, porque tanto é que um dos recursos que eu usava quando o cara tinha uma boa guarda-aranha era a chave de pé, porque quando o camarada, por melhor que seja a guarda-aranha dele, ele sempre expõe o pé. Se o cara souber pegar bem o pé, ele vai com certeza incomodar muito o que está fazendo a guarda-aranha. Ele Porque até me mandou, deixa eu só te falar uma coisa, pai. Ele até me mandou agora o vídeo de um seminário que você estava dando e eu fui lá falar umas palavras que você me pediu lá quando ele ganhou a Coral, lembra disso? me lembro. Eles fizeram um vídeo, né? E no vídeo eu estava assistindo aqui antes da gente fazer a nossa live e o próprio De La Riva falou lá. E o Rosadão que pegou muito meu pé. Fiquei com meu pé muito dolorido por causa disso. Coitado. E que eu Ele acho até sofria. engraçado, que eu acho que eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, já que você levantou, que eu lembro até que era um golpe que era muito discriminado, né? A chave de pé e a mão de vaca. E eu lembro que você sempre me orientou muito. Eu até, nos campeonatos que eu lutei, eu fui lutar com um cara que pegava muito armlock, eu estava mudando de categoria, e você falou, meu filho, a única chance que você tem de ganhar desse cara aí é finalizar ele no pé. E eu passei uns 3 meses treinando chave de pé antes da competição, e a minha primeira luta foi com um cara, e eu peguei ele no pé, finalizei ele rápido, porque ele me puxou para a guarda, eu encaixei ele logo no pé e ele não saiu, e E foi bateu, e isso que considerada a melhor luta. isso que Foi eu ia considerada falar. a melhor luta. Mesmo Aí foi pegando mó o pé. auê, né? Eu querendo entrar no ringue para me bater, aquela confusão toda que eu tinha finalizado o cara que tinha sido campeão várias vezes nessa categoria, eu finalizei ele no pé. A minha segunda luta também foi muito boa, porque eu dei um quedão no cara e finalizei ele no armlock. Por coincidência, se eu não me engano, foi a Copa Axe. E eu ganhei como lutador mais técnico de uma competição, ganhando na chave de pé, Isso. que nego discriminava, que hoje todo mundo pega a chave de pé. Coisa que você sempre falou, chave de pé é um golpe maravilhoso, meu irmão. Olha Entendeu? só. E todo mundo falava que era golpe de suburbano, né? Que não pega Era pé. discriminado. Mas eu sempre fui um cara muito seguro no que eu fazia, cara. É aquela coisa, tá dando certo, eu vou fazer, cara. Eu vou procurar, eu vou deixar de fazer o que não está dando certo. O que está dando certo, então mão de vaca. Eu usava isso direto. Por quê? Lá no Carson, quando a gente estava treinando, o pessoal lá era muito casca grossa. Então ninguém gostava de perder. Ninguém. Então, lá no Carson, o pessoal não gostava. Quando você ganhava de alguém, o cara queria imediatamente continuar a lutar. Então, você pegava o cara e acabava a luta, o cara, vamos de novo. Porra, o cara, meu irmão, ficava enlouquecido. Aí o que acontecia? Quando isso se dava, eu sempre fui um cara mais velho, pelo menos 10, 15 anos mais velho que todo mundo. E os caras eram muito fortes, cara. Não era só porque eu era mais velho, não. É porque os caras eram fortes, eram bons. Então, para você conseguir ganhar alguém, tu cansava, cara, ficava morto. E aí eu tinha que dar explicação. Ah, não, peraí que eu vou descansar um poupouco. Porra, aí eu ficava chateado Eu também. lembro que isso acontecia muito porque eu até escutei, se eu não me engano, o Murilo, o Buchaú falando sobre isso, lá na academia, quando o Bucha estava treinando lá com a gente, né? Que ele falou que como é que você, com 45 anos, conseguia fazer aqueles treinos que você fazia com a garotada de 25, É. 27, né? Eu até hoje eu não E sei também. tá aí a explicação, né? Você, como sempre, né? Eu até brinco. Como eu sempre fui muito magrinho, né? Diferente do teu tamanho, que você sempre foi um cara muito grande, eu sempre fui muito levinho, né? Eu tive que desenvolver um pouco diferente o meu estilo de luta. Você sempre foi sempre amassou muito, né? E eu não tinha essa força e nem esse peso. Mas uma coisa que eu consegui herdar de você foi o fato de conseguir, desse tempo a gente dando aula, que eu quero até chegar nesse ponto também, desenvolver alguma coisa em momentos de pressão, né? Você está passando aquele perrengue ali, e naquele perrengue você conseguir desenvolver alguma coisa que deve ter sido uma das coisas que você desenvolveu, para que você não ficasse muito cansado. Você desenvolveu algumas técnicas para que você pudesse descansar durante o treino e caso fosse necessário você voltar a treinar imediatamente, você voltava, né? É verdade. Aí o que acontece?
eu com esse problema, eu passei a usar esse recurso. Então, por exemplo, eu montava no cara, às vezes, e pegava a mão de vaca. O cara ficava quietinho, porque ele pensava que eu não tinha visto, que ele estava no perrengue ali com a mão presa. Aí eu ficava respirando. Aí, às vezes, o cara dizia, peraí, Rosana, peraí que a minha mão ficou presa aqui. Aí eu, não ficou presa não, meu irmão, eu é que botei aí. Ele falou, então pega logo. Não, peraí, eu estou descansando. Deixa eu descansar, porque quando eu te pegar, tu vai querer começar de novo. E aí eu já estou descansado. Mas isso tudo não vem ao caso. Só uma coisa aqui legal que eu queria até depois te perguntar também, que a gente vai chegar lá, mas o tio Miguel botou aqui para você lembrar aquela vez que você pegou ele nos dois pés. É porque ele me finalizou no pé. Ele me pegou. O Miguel foi um cara. O Miguel é um cara, bicho, que eu tenho que gastar até um tempinho para falar dele. Ele é um excepcional, cara, porque é um cara que começou velho, entendeu? E o cara fazia, ele ainda faixa roxa, ele fazia frente a mim, cara, entendeu? A ponto de eu ter que desenvolver um golpe, porque eu ia treinar com ele, ele prendia meu braço, que ele era forte pra caramba, e eu passava a luta inteira com o braço preso e não conseguia tirar. Até que eu aprendi, eu desenvolvi o saudade de casa, e ele nunca mais pegou meu braço, entendeu? Mas eu quero deixar claro que eu finalizava, mas também era finalizado. O nível de técnica lá na academia, Carson Gracie, era muito equilibrado. E se alguma época teve alguém que foi considerado o melhor, foi por uma fase. Nunca ninguém foi o melhor a vida inteira lá. Alguns foram os melhores em algumas fases. E todos eram lá, naquele ringue que eu treinava, de faixa azul, a faixa preta ou a faixa vermelha, que depois foi o meu caso, o nível era muito igual, cara. Não tinha. O faixa azul que me chamava para treinar, eu sabia que a paulada ia ser em cima. Entendeu? O nível era de igual para igual, não tinha essa coisa de faixa lá, era uma coisa muito colocada em segundo plano. Não olhe para a faixa do cara, porque naquele ringue, todo mundo que estava ali era fogo, para não falar o nome, um palavrão, porque era tipo muito forte. Eu mesmo. acho muito legal uma coisa que você até sempre fala, é que bastava pegar um resfriado para o próximo te passar, né? Eu digo que é igual a natação americana. O primeiro lugar é 2 minutos, 30 segundos e 10 décimos. O segundo lugar é 2 minutos, 30 segundos e 9 décimos. É ali colado. Então era como era lá no Exatamente. Carson. Todo mundo era nivelado. E isso é que fazia nós sermos o que fomos. Porque, como todo mundo era bom, cara, não tinha escapatória. Ou tu se mandava, ou tu ia embora, ou você ficava bom. É aquela coisa. Quer virar leão? Se junte aos leões. Treine com os leões. Todo o cerol que eu levava, por exemplo, vivia lá no Carson, eu chegava lá bem cedo e ia embora só quando tu acabava de treinar e me levava nas costas, muitas vezes até já dormindo, né? E aí o Edson, né? O Edson Carvalho, né? Pô, o Às baiano. vezes o Baiano, ele me levava lá para outro ringue, porque eu não sei se a galera sabe, mas lá no Carson tinham dois ringues, né? Você subia a escada lá e aí tinha um ringue verde do lado direito, onde era a arena, onde você chegava lá e treinava com quem tivesse, sem tempo. E do lado esquerdo tinha o ringue cinza, onde tinha as aulas, né? E aí eu me lembro que muitas vezes ele me chamava assim, massa, vamos lá pro outro lado. E aí ele me dava aula de judô, né? Que ele era faixa preta de judô e de jiu-jitsu. E você dizia que às vezes ele me dava umas quedas de tipo, vai quebrar o moleque, mas eu me Porra, levantava e cara, emburacava, né? meu coração ficava pequenininho. Mas eu dizia para você, amigo, nós temos que agradecer esses caras. É igual o Tinha. Kiner com Assim você. o Kiner, né? Exatamente. O Kiner te maltratou pra caramba, mas eu dizia para ele, cara, nós temos que todo dia agradecer a ele. A tua Sim. 40% do que você deve ao Kiner. Do sufoco que ele te deu e que você foi cada vez melhorando. E eu dizia para você, amigo, nós temos que agradecer a ele. Em nenhum momento eu ficava aborrecido, porque eu sabia Sim, da nem eu. importância
da importância que tinha para o teu treinamento. E Eu foi gostava. isso que fez você encascorar mesmo. Sim. Pai, eu queria só te perguntar uma coisa que eu acho legal da gente falar aqui. Quem você levou para o jiu-jitsu? Porque tem Ah, muita gente hoje, não só a família Rosada, até uma coisa que a gente conversou ontem, que é legal, que o próprio o Tuninho te levou para o jiu-jitsu, né? Até o Carson, e você acabou levando também os filhos dele, assim como o tio Jeffrey, assim como me levou, que eu sempre andei contigo e com ele, e assim hoje também tem aí os seus netos, né? Meus afilhados aí também já fazendo na não, verdade, já a quarta geração, né? começou eu levando você, Mariana e Feliz. Você vê que tem um monte de foto aí que naquele tempo nem tinha foto, ninguém tirava, Uhum, e a gente conseguiu, não que eu tivesse levado a máquina. Alguém é que pediu, uhum. deixa eu tirar uma foto da família, A porque gente estava sempre ninguém lá, tinha. né? E era a nossa família toda treinando. Era você, a Uhum. Mariana, a Feliz e a mamãe. A mamãe fez parte da primeira turma do Carson de mulheres. Entendeu? Sim, Que a mamãe é a maior casca grossa, da eu pesada. sei. E, e Mamãe, no eu, e caso, é eu a minha devo. mãe, né? Exatamente. Mamãe não é a mamãe Naide, não, é a minha mãe. Ela é minha mãe A também. Eu Gracinha, no devo a ela caso, né? também. Ela é minha parceirona, minha amiga, me ajudou em tudo, sempre esteve junto comigo, sempre me dando força, entendeu? Eu Sim. atravessei aquele problema do diabetes, que foi uma fase difícil, logo que eu fiquei. Depois eu A passei gente por vai chegar cima. lá, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a galera que você levou para o Ah, bom. jiu-jitsu, né? Então vamos lá. O Ó, primeiro acredito que tenha sido o tio Jeffrey, Jerônimo. né? O Foi Jerônimo. ele. Jerônimo que foi. Porque eu tinha uma coisa, eu levava o cara e ficava com ele acompanhando até o final. Se ele parasse de ter o Djalma, quantas vezes eu fui buscar ele na casa dele? Ah, não, pô, eu também. Meu irmão, vamos treinar, cara, tá maluco? Entendeu? Se veste aí, pô. O cara, o dia que eu encontrei com ele, ele com um cabelinho aqui no ombro, cara, lá num Opala. Eu de moto, eu parei do lado dele, aí ele me chamou, eu olhei assim, eu falei, porra, quem é esse cara aí? Aí era o Djalma. Eu falei, porra, cara, já tinha um tempo que eu não estava vendo ele. Aí ele começou a treinar lá no Carson. Ó, vou te dizer, Uhum. Djalma, faixa coral. Jerônimo, faixa coral. Miguel, faixa coral. Alexandre Macedo, que desde garotinho lá no arpoador, teve até um lance lá, um cara queria bater nele lá, um cara meio esquisito. Aí ele falou, pô, sabe aquele cara ficar me olhando, não sei o quê, eu vou dar uma decisão nele. Eu falei, pode dar, meu irmão, vai lá dar a decisão Eu te nele. garanto, né? Quando ele foi lá, deu uma decisão no cara, o cara botou o galho dentro, foi embora e não perturbou, mas o cara ficava olhando ele, um cara fortão, e ele era um Uhum. garotinho. Eu não sei qual era do cara, se queria. Eu não quero entrar o objetivo dele qual era. Mas o Alexandre Macedo Uhum. deve se lembrar bem. O Libório, outro cara também Sim. que eu teria aí meia hora para falar dele, é um sobrinho A querido. gente briga aqui é para infelicidade de muito lutador de jiu-jitsu. É Você mesmo. levou ele pro jiu-jitsu, né? Até minha, porque, pô, eu nunca tinha encontrado ninguém que eu dissesse, porra, o que é isso? O que é isso, cara? Uhum. E o Libório foi um cara que eu treinei com todo mundo. Se você for enumerar, todos os melhores lutadores da minha época, eu treinei. Então, eu treinei com todos esses e, para mim, era de igual para igual. Eu não sentia, ai, meu Deus, o que é isso? Não senti com ninguém. Era todo mundo, para mim, do mesmo nível. E eu, com o Libório, eu falava, o que é isso? Pô, parecia que eu estava treinando com a bola. Entendeu? E o gozado é que ele não gostava de treinar comigo, ele não queria, por respeito. Então, eu chamo lá, aí, Libório, fazer um rola aí. Ah, não, mestre, não vou não. Vê lá, fala aí. Aproveita aí, pai, porque eu queria que você mandasse aí um abraço aí pro Gutenberg, que tá aí, o Vou Buchaú, o falar aqui, Spekterov também. tudo fera, fera e queridão. Gosto muito de todos esses. Gutenberg é meu sobrinho, querido. Uhum. Casca grossa da pesada, quando eu vou dar seminário lá em Pernambuco, ele me recebe como um príncipe. Um beijo para Magrão esposa, aí filho. também, mandando um beijo para Magrão também, você e pra cascudão. mamãe. Magrão, queridão. A esposa dele, gente finíssima.
o filhão dele e aqueles cachorros também maravilhosos que ele tem lá na casa dele. É todo mundo gente muito querida, cara. Esse pessoal eu amo de coração. Eu tenho que falar também do Buchaú, que me convidou para treinar ele agora, vai fazer a competição lá na Copa Company, e já estava treinando lá na academia, aí falou, Osado, tu me treina, meu irmão, vai ser uma honra para mim treinar você, pô. O cara, Ele vai lutar a Copa Company com o americano, né? O americano, casca grossa também. Esse americano também, porra, um cara maior cascudo, desde de 500 anos que eu só vejo falar nele. E é gente muito boa também, conheci ele num seminário que eu dei lá naquela igreja lá que o Donato organizou. Então eu tenho que falar aqui do meu querido amigo e parceiro de pôquer, de charuto, de uísque, que é o Antonino, que é um anjo da guarda que eu tenho, que protege a mim, aos meus filhos, é o meu médico, é o meu amigo, é um cara que eu tenho. É meu padrinho de casamento. E eu tenho ele no mais alto conceito. Todo mundo. Não tem quem não goste do Antonino. Entendeu? É um cara agora mesmo, acabou de dar uma força aí pro Mandíbula. Ele tá aí, o Mandíbula tá aí, pai. Tá aí o Mandíbula, vou mandar um abraço para ele. Ligou para mim todo emocionado. Parecia um menininho. E eu vou te pegar no colo, Mandíbula. Fica quieto aí. O cara é o maior casca-grossa. Um abração. Eu acredito que ele não possa estar aí, porque ele está lá direto lá no hospital, né? Salvando as vidas lá. Não, o Antonino. O Antonino. E aí ele virou, como o tio Jeff falou aí, o Antonino virou família. Não, com certeza. E o Chegou Sérgio muito Pinheiro bem chegado. Também. Serginho também é outro cara que está sempre. A gente vai chegar lá, vamos agradecer ele lá, porque ele faz parte da pequena safra de faixas pretas do Mestre Rosado. Isso aqui. Os caras desistem antes de ganhar a faixa preta. Vamos chegar. Você estava falando, pai, sobre o Libório, né? Então, resumindo, você fez muita gente entrar para o jiu-jitsu, né? E como a galera estava falando aí, não podia nem pensar em parar. O tio Jeff mesmo falou que você ia buscar ele em casa. Não deixava ninguém parar. Os caras iam. Eu convidava e acompanhava a evolução. Porque eu me lembro que você me conduziu também muito bem, porque eu era moleque, às vezes eu falava que eu não queria ir pro treino, que eu queria ir jogar futebol. E aí você nunca me falou assim, não, tu tem que ir pro jiu-jitsu. Você sempre falou assim, ó, meu filho, quer ir pro futebol? Pode ir, mas os caras estão treinando lá. Você me conduziu muito bem. Aí daqui a pouco eu tava pegando o kimono e você falava, ué, você não vai pro futebol, não? Eu falava, não, vou pro treino. Os caras estão treinando lá. Aí você botava essa responsabilidade em mim, porque você podia falar, porra, não vai pro treino, não sei o que. Aí você falava, não. Quer ir pro futebol? Até quem acabou de entrar aí foi o Libório. Acabamos de falar de você aí, tio Libório. Fala um momento aí. Meu tio amado aí. Uma honra ter você aqui também, Liba. Falei de você aí, Libório, que você foi um cara que eu passei a ter você como sobrinho querido. E tive a honra de ter sido você, eu levar você para o jiu-jitsu, e ainda fico mais honrado quando você fala que a primeira aula que eu te dei foi para te ensinar a dar o armlock, que é teu carro-chefe. E aí eu nem me sinto com essa capacidade de ter. O mérito é só seu. E se fui eu mesmo que te ensinei, que honra para mim eu ter podido ter essa participação no cara que, para mim, foi o cara mais fera em termos de luta que eu vi na minha vida. Eu nunca tive, assim, eu nunca achei ninguém estranho na hora de lutar. Mas, quando eu treinava contigo, eu dizia, cara, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Entendeu? Estou treinando com tatu bola, parecia um tatu bola, era um negócio assim. Era uma bola que tu não... Só via aquele negócio rodando e vindo para cima de você. E foi disse que me também deu que você... Minha primeira prancha de surf, tá guardada aí. Isso, você tem até hoje. Tem. Né? Ele sabe disso? Ele sabe que você tem até hoje. Hot dog, a vermelha. Entrou aí agora também, um abraço aí pro Bolão. Bolão casca grossa da pesada casca grossa também. aí. Pô, segurou aí. Né? Então, pai, se você for ver aí, você levou uma galera boa aí que hoje acabou se formando dentro do jiu-jitsu, né? Que, pô, se você for ver, tio Djalma, faixa coral,
Tio Jeff, faixa coral. Tio Miguel, faixa coral. Libório. Alexandre Macedo, faixa Alexandre preta, sexto Macedo, faixa grau. preta. Eu, faixa preta, quinto Libório, grau. sexto grau, e tem mais. O Libório já me pediu para amarrar a faixa coral na cintura dele e eu vou ter essa honra. Quando Vai ele ser for ganhar a um... faixa coral, eu vou ter o prazer e a honra de amarrar essa faixa na cintura Uhum. dele. E mal ou Entendeu? bem também Então, tem um que indiretamente e diretamente faz parte da família, é o Della Riva, né? Que ele é casado com porque a Márcia, né? não fui eu que levei ele, mas ele é um cara que, para mim, a Márcia, que é a minha sobrinha de sangue, filha da irmã da Gracinha, eu fui buscar ela na maternidade quando ela nasceu, cara. Então a gente tem. O filho dele, o Daniel, foi meu aluno também. Entendeu? Então, pô, a Danielzinho. minha ligação, o treinamento, quer dizer, quando ele era mais novo, isso tudo para mim é currículo, cara. Isso vai ficando armazenado nas minhas lembranças. E ter convivido Uhum. com o Della Riva com a doçura de pessoa, é o doce. É o cara que você. Que até os inimigos dele, que não chega a ser inimigos, os adversários, que ele não tem inimigo, falam bem do cara, entendeu? Não tem ninguém que possa falar mal dele. Então, é Eu tive aquela a coisa. oportunidade de ler lá quando você estava dando seminário, e eu vi até os adversários dele, né? Como o Royler, que lutou com ele, entre outros lá, a galera falando, não tem como não gostar dele, né? Ele é um ser humano, meu irmão, singular Maravilhoso. também, né? Dá Agora, vontade de levar ele para casa. agora é como eu estou falando, eu tenho no jiu-jitsu pessoas muito queridas, cara. E que, se eu for enumerar, eu tenho Kaique, Peixotinho, porra, Pedro de Seco. Eu nem quero falar nomes. Eu comecei a botar aqui com a Kiner, Gracinha. né? Kiner. Eu comecei a botar o nome das pessoas aqui, aí virou um livro, cara. Aí eu falei, mãe, eu vou ficar falando lá 1 hora o nome de gente É. e vou acabar esquecendo alguém e vou ficar. Então é melhor não falar o nome de ninguém. Não vou falar, porque se você começa a falar, lógico que alguns nomes eu não podia deixar de comentar. Mas, se eu fosse ficar falando aqui, eu nem sei onde é que foi parar o papel. Virou uma É lista, porque bicho. eu lembro que eu era um cara até que eu ficava muito tempo lá na academia, né? Que eu chegava mais cedo depois da escola, e aí eu até ficava lá, você deixava eu descer e comer um sanduíche lá embaixo, no Quebra-Nozes, né? Naquela Isso. lojinha que tinha lá embaixo. E aí voltava lá, e aí às vezes, eu me lembro que tinha uma salada de fruta, que às vezes você deixava eu Isso. comprar também. E aí eu ia pro outro ringue. Quem dava aula lá no outro ringue era o Libório e o Murilo. E às vezes eles deixavam eu fazer o aquecimento, eu ficava lá treinando. Você fazia o teu treino, ia tomar banho, e aí depois a gente pegava o carro, que tinha um cara que deixava você parar o carro lá perto do carro, você lembra? Eu parava numa Separava a garagem, eu vaga. conseguia as Isso. paradas. Eu me lembro que você estacionava ali perto e aí a Eu tinha gente o ia primeiro embora. guardador, que era o mesmo guardador a vida inteira, que sempre guardava uma vaga para mim. João Noronha, Durval da Silva, João Noronha, pessoa da melhor qualidade. tá aí, entrou aí Cara, agora. gente Fala, querida. Tiagão. E tem outros nomes que eu podia falar também, Rosenthal, Valide, Manimal, e mais um monte aí, Kiko Veloso, que você já até agradeceu, Ele Pedro já tá Deseco. aí, já. Cara, então eu não quero deixar Pinduca e mais um monte, Amaury Bittetti, cara, é uma infinidade. E todos são Uhum, queridos por mim. São pessoas que eu admiro, que eu respeito e que eu uhum. gosto, mas que se eu, Paulo Mamão, sabe? Então é cada cara que. Sim, com certeza. Djalmão que eu falei que levei, que é meu amigo. Eu tenho amigo de mais de 50 anos, cara. O Djalma é É. meu amigo há 55 anos. Entendeu? Eu conheci ele, eu tinha 16, ele tinha 19. A gente foi pegar umas ondas. Esse aqui que é o Djalma, esse aqui que é o Toronho. Aí, pá, é um cara que me chama de Carlinhos. Ele é gozar, o apelido dele é Duca também, lá da família. Apesar de E aí, tu tá com essa cara de garotão aí, tu tá com 71, né? pois é, 71 já feito, caminhando para 72, cara. Mas na É. ponta dos cascos, eu não quero saber. Ainda com a mala que eu carrego há 42 anos, que é esse diabetes
insulino dependente que eu aprendi a conviver, graças a Deus, e domino muito bem. Então, Eu me lembro até que a galera falava lá que como você se dedicou muito, né, depois que você adquiriu a diabetes, você começou a malhar mais, né? Você até conta uma história que os caras começaram a ficar muito fortes, né? E você perguntou, se eu não me engano, pro Kinner. Falou, pô, Kinner, o que tu tá fazendo? Aí ele falou, tô malhando numa academia. Aí tu falou, então me leva pra lá, que foi o Gaspar, né? E aí a galera começou a falar que, tipo, porra, o Rosado é forte porque ele é diabético. Eu começou a dizer que era uma qualidade, né? Não dá mel para ele, não. Ele já é muito doce. Entendeu? Quando ia lutar, ficava tomando mel para ficar mais forte. Mas não dá mel pro Rosado, não, porque ele já é muito doce, porra, aí vai ficar mais forte ainda. Vai ficar muito forte, né? Mas eu consegui, né, com essa doença, superar isso. Eu não me abati, cara. Entendeu? O primeiro ano é que foi o mais difícil, porque eu emagreci muito, cheguei a pesar 74 quilos, caí de 85 para 74. Você chegou a fazer até a dieta Grace, não foi? Que o Carson te levou lá no Carlos Grace. O Carson me levou lá no Carlos, ele me deu a dieta e eu fiz durante um ano, entendeu? Pô, era fogo, levava minha marmitinha, ia jantar na casa das pessoas com meus figos, meus queijos, minhas coisas, mas depois passou a não dar mais controle, e aí eu tive que ir para tomar insulina mesmo e seguir meu caminho, entendeu? Então, mas isso, em hipótese alguma, me abateu em nenhum momento. Eu não deixei, porque eu tinha uma escolha. Ou ia ser um casca grossa, fera braba, ou ia ser um coitadinho que todo mundo ia ter pena de mim. Coitadinho do Rosado. Olha lá, eu amputado a perna, cego. E eu acho que você acabou escrevendo uma frase que justifica muito isso, que eu até gostaria que você deixasse essa frase aí, que é aquela que a gente tem... que seria a justificativa de uma derrota, a razão para a sua vitória. O que seria a justificativa para eu perder alguma luta, passou a ser a razão. Eu ganhei porque eu sou diabético e não me deixei abater por conta disso, entendeu? E eu acho que isso é aquela coisa que eu volto a falar. Muitas vezes eu me privo de querer fazer live, porque, bicho, se nego perguntar de mim, eu vou falar de mim, cara. Eu não vou poder, você me pergunta, pô, como é que foi? Como é que foi teu treino? Ah, eu perdia para todo mundo. Como é que foi? Ah, eu não... Porra, cara, eu estou vendendo o meu produto, cara. Então, eu acredito em mim. Eu acredito, às vezes até as pessoas dizem, se você fosse vender um carro, vendedor de carro, você ia vender muito carro. Eu ia dizer, não, eu não ia vender carro nenhum, porque eu só ia vender o carro que realmente fosse bom. Porque eu não vou chegar para vender um carro se ele não tiver, vou defender uma causa, se eu não acreditar que o cara está certo. Entendeu? Se você fosse advogado, você ia... Meu irmão, se eu for advogado, eu só vou ganhar a causa do cara que foi inocente. Se o cara for culpado, eu vou chegar lá e vou dizer, meu irmão, seu juiz, esse cara aqui roubou, é ladrão. Entendeu? Tem que prender ele. E aí sabe? Então eu acho que nessa condição, quando eu estou na academia, chega alguém para perguntar sobre a academia, eu fico meia hora falando que a academia é isso, que é bom, que o pessoal que a gente tem é uma família, não sei o quê. E digo para o cara, olha, amigo, eu sou suspeito no que eu estou falando. Você vai ter que comprovar. Mas eu acredito no meu produto. Eu acredito no que eu estou vendendo. Então, por conta disso, eu tenho que falar bem, cara. Esse produto, eu vendo ele bem porque eu acredito nele. Entendeu? E, nesse caso, eu fico até meio suspeito e evito de... vamos fazer uma live. Pô, se eu for fazer uma live e o cara começar a perguntar de mim, eu vou falar bem de mim, porque eu gosto de mmim. Eu não tenho bronca. Aí eu vou falar... Eu também gosto muito. Pois é. Então, eu vou dizer, pô, que aí... Então, na verdade, eu não gosto, não. Eu amo. É diferente. Obrigado, amigo. Então, amigo, é o seguinte. Então,
eu quero que, de alguma forma, a gente está fazendo uma coisa bem tranquila e quando alguém me chama para fazer live, eu prefiro nem fazer, porque... Eu vou até dar aqui em primeira mão aqui para as pessoas que estão aqui, que foi um pouco, até você não estava querendo, eu fui fazendo a tua cabeça devagarinho, e quando viram, né, que eu ia fazer essa live com você, surgiram mais convites ainda do que já tinham, né? E o Murilo Bustamante, que é um grande casca-grossa lá do Carson Grace, pô, E é um meu cara querido também, queridão, é meu ídolo, entendeu? O cara, eu um admiro maluco o que cara. honrou muito o Pô, jiu-jitsu, né? Ele vai fazer uma live com o meu pai, aceitou fazer a live na quarta-feira que vem. Em breve vai sair o flyer aí para a gente divulgar. Vai ser na quarta-feira que vem, às 6:30 da tarde. Então já coloca na agenda aí que lá, porque hoje a gente está fazendo mais um bate-papo, né? Até para você ficar mais ambientalizado aí com o Instagram, né? Com a live. E aí na quarta-feira bota aí que esse aí vai ser uma entrevista muito boa para que todos possam acompanhar. Agora eu queria que você falasse um pouco aí, pai, sobre a sua faixa vermelha, né? Como é que você ganhou ela? E falar um pouco do nosso grande mestre Carson Gracie aí, essa figura aí tão querida aí e, pô, que sustentou o jiu-jitsu aí durante tanto tempo. Queria que você começasse aí falando sobre a sua faixa. foi uma contingência natural do meu treinamento. Por quê? Eu tenho certeza que o Carson lá na academia, ele tinha um cara para cada finalidade. Ele tinha o cara que competia, ele tinha o cara que brigava no Vale Tudo, ele tinha o cara que enfrentava quem fosse lá na academia, que era o meu caso. Ele sempre me escolhia para quando ia alguém de fora, ele me botava para lutar com o cara. E graças a Deus eu sempre dei conta do recado, entendeu? Porque como lá era o nível lá era muito bom, e eu era um cara que, de algum modo, depois que eu ganhei a faixa vermelha, eu era um pouco visado, porque é, ganhar de mim era uma coisa muito boa. E se por Mal ou bem acaso você era o pois faixa é, vermelha, né, do Carson. a graduação me dava, e eu tinha uma fama boa também, então o cara lutar comigo. Se perder, não era demérito nenhum, nem é vergonha, porque eu acho que ganhar e perder é natural. E se ganhasse, ia ganhar de mim, cara. Entendeu? Entendeu? Então isso foi muito bom para mim, eu devo isso à minha rapaziada, que me fez ficar treinado. E eu estava sempre pronto para enfrentar qualquer É porque dificuldade que aparecesse. uma coisa que eu pude perceber durante esse tempo todo lá acompanhando vocês, né? O Carson ele tinha muito assim, ele designava os atletas dele, uns para lutar campeonato externo, outro para fazer não sei o quê. E uma coisa que eu ouvia muito você falar, né? E acompanhei depois, quando eu pude estar contigo, até o tio Jeff tá aí, é um cara que viveu mais essa história do que eu. Era que ele adorava te botar de faixa roxa, né? Sua fama já tinha corrido aí É mesmo. bastante aí, nego falando de rosado, 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 e você de faixa roxa lá, e ele, ele aquele meu faixa roxa lá. É. E aí dizia, o que que ele dizia? Não, aí quando acabava o treino, mas geralmente ele me botava com faixa preta, e o cara de outra academia, o que tinha ido lá para fazer um confere. Aí quando acabava o treino, ele dizia, mas o rosado já é marrom, entendeu? E eu de faixa roxa tinha ganhado do cara que era preta. Aí ele dizia, o rosado já é marrom. E eu ficava pau da vida porque ele não me dava marrom. E adorava ficar dizendo que eu já era marrom, mas eu também segurava a onda, não pedia. Eu nunca faixa ele. Todas as faixas que ele me deu, inclusive a vermelha, ele deu por conta dele, porque quis, porque achou que eu merecia, e eu acho que eu honrei essa qualidade que ele me deu, essa importância. Hoje eu já estou com a fase que eu tive lá treinando, nunca ninguém vai dizer que me chamou para treinar que eu rejeitei o treino. Todos os que me chamaram, eu aceitei, independente de qualquer faixa, eu estava disponível para treinar com qualquer um, na maior arena de luta que existiu no mundo, cara, que foi a Arena Carson Gracie, onde tinha os melhores lutadores, era onde eu convivia.
Era o meu dia a dia lá. E foi com isso que conseguiram me fazer ficar bom se é que eu fiquei. E como todos, que lá é como eu volto a falar, todo mundo era do mesmo nível. Não tinha disparidade. Só a aberração do Libório, que era o único que destoava de todo mundo, entendeu? Mas o resto era todo mundo humano, com qualidades, defeitos, e que agora muitas vezes eu me machuquei, nunca parei de treinar. Na época que eu treinei, eu estava com o joelho ruim, eu amarrava o joelho, ia treinar, estava com o dedo ruim, ia treinar, não tinha esse negócio. Hoje eu fico vendo, às vezes, lá na academia mesmo, o cara tá, não, machuquei aqui minha unha. Porra, meu irmão, cai dentro, amarra um esparadrapo aí e vai à luta, cara. Porra, senão tu não vai ficar bom. O cara, para ficar bom, Eu tem que até treinar. falei uma vez, que você até gosta de falar isso, que eu não me lembro de ir à academia sem estar machucado. Obviamente eram machucados de treino, né? Você não era uma lesão que me impedisse. Eu sou até um pouco diferente de você nesse ponto, porque eu sempre gostei de diversificar vários esportes, andei de kart, até um cara que estava aí que me levou muito para isso tudo foi o João Noronha, que me levava para fazer pular de bungee jump, andar de kart, a gente entrava dentro de uma caminhonete e ia parar lá em Juiz de Fora para treinar, para andar de kart, fazer wakeboard, crossfit. Eu sempre fui um cara que mais diversifiquei. E é engraçado que no jiu-jitsu, eu vou fazer agora em novembro 40 anos que eu pratico jiu-jitsu sem parar, né? Sempre, desde os 2 anos, sempre tive ligado. E eu me machuquei uma vez só, treinando num ringue pequeno, porque a dupla do lado, o cara deu uma raspada e o cara caiu com o joelho em cima da minha mão. E a minha mão quebrou. Mas nem por isso eu tive que ficar as 2 semanas com gesso, né? E aí foi a única vez que eu me machuquei dentro do ringue. Das outras, você mesmo, eu me lembro uma vez que você falou que eu não me lembro como é que você machucou, mas eu me lembro que você desenvolveu uma joelheira Foi um tombo de para bicicleta. Levei um tombo de bicicleta, bati, porra. Meu joelho bateu com o ficou joelho, né? E aí para a não rótula. encostar a rótula no chão, você comprou uma joelheira de vôlei, cavou a joelheira no meio para a rótula não encostar e ficava batendo em volta. E continuou treinando. Eu me lembro também uma coisa também que você no meio do treino saía, deslocava um negócio no teu dedo que tu botava no lugar. Eu me lembro de você treinando, aí no meio do treino você metia a mão assim, botava um negócio no meio do treino no lugar, o dedo O ficava dedo torto virava. assim. Aí você no meio do treino mesmo, aí eu me lembro de eu sentado lá naquela muretinha lá que eu ficava marcando o tempo, aí eu falava, caraca, saiu o dedo do lugar, e eu ficava torcendo pro dedo voltar logo. Que às vezes não voltava logo, né? E você ficava. E podia ser um motivo do tipo, falar com o cara, calma aí, irmão, para o treino aqui que meu dedo. Pô, teu dedo tava assim, ó. Né? E É você, mesmo. nem por isso, você não parava nem o treino, né? Eu acho que são essas. A mureta verde, eu ficava sentado lá marcando tempo e quando o nego não me escalava, aí Massinha, desce aí para fazer um treino. E nem por isso você parou de treinar, né? Você continuou, como muitas outras funções. Eu tenho certeza de que, pelo que eu acompanhei de você, você sempre foi um cara que trabalhou, né, a vida inteira, começou a trabalhar muito novo, né? E treinava jiu-jitsu para dar uma liberada no estresse, né? E fazer um esporte, né? Então você era um cara que não treinava todo dia, mas, meu irmão, terça, quinta e sábado era certo. Sábado eu adorava ir lá, que era treino de calção, né? Então eu adorava ir contigo lá e nem por isso essas lesões te fizeram parar de treinar, né? E chegar aí aonde você chegou aí dentro do jiu-jitsu, né? Você falou uma coisa aí que eu vou até voltar para comentar. Foi um negócio Uhum, lá do Gaspar, que uhum. começou a ter Pinduca, Kiner, Peixotinho, Paulo Mamão. Esses caras começaram a dar uma melhorada, um negócio incrível. E eu notei a coisa. Eu falei, porra, tem alguma coisa diferente aí com vocês. E eles
Não, não, não é nada não, não sei o que e tal. E eu acabei descobrindo que era o Gaspar que estava uma ginástica que era tipo esse CrossFit hoje, que ele, acho que foi o cara, o criador do CrossFit, e a galera ficava com a resistência muscular impossível. E eu agora, eu até vou cometer uma falha, que eu não me lembro exatamente quem foi que me levou. O cara deve se lembrar. Eu não sei se foi o Kinner, se foi o Eu Paulo acho que Mamão foi ou o se foi o Kinner. Peixotinho. Foi um Eu acho que desses foi o três. Kinner. Quer É. dizer, você me contou uma vez que foi o Kinner que te levou lá, que foi até onde você conheceu o tio Miguel, né? Que ele queria entrar no Foi karatê, lá. né? E você falou, Isso. karatê porra nenhuma. Vai Vai entrar no treinar jiu-jitsu. jiu-jitsu. Não, e o Kinner era o terror, né? O Kinner você tinha que. Era o galã. Até hoje, o cara tá coroa e ainda é o galãzão da história, né? O terror. Mas Você perguntava para ele para onde é que ele ia para a praia para tu ir para outro lado, né? eu e todo mundo. Vai lá que eu vou pra cá. É. Olha só, o Gaspar teve uma importância muito grande, não só para melhorar a minha qualidade de luta, que ele dava uma ginástica que levantava até defunto, se você conseguisse sobreviver. Porque, pô, eu fazia polichinelo lá com 10 quilos em cada mão. E era 100 polichinelo, não era 10, não. E aí, flexão, 20, barra, 20, polichinelo de novo, flexão. Isso é uma música de 15 minutos. E você não podia parar. Aí, depois ele foi dar aula lá no Flamengo. E eu nunca passado pela minha cabeça dar aula de jiu-jitsu. Fazia por esporte e nem era profissional nem nada. Até que um dia ele me chamou, falou, Rosado, vem dar, você não quer dar aula de jiu-jitsu aqui? Tinha um andar em cima, era um prédio que ele tinha alugado lá, e tinha um andar que estava vazio. Ele não tinha botado nada lá. Aí Lá ele na falou, Rua Ipiranga, em Laranjeiras. Isso. Aí ele falou, pô, Rosado, eu queria... Aí eu falei, não, Gaspar, não estou afim, eu não gosto, eu não curto dar aula, eu gosto de treinar, eu gosto de lutar, mas não gosto de dar aula. Aí ele falou para mim, não, sabe o que é? É que eu queria usar esse espaço. E você é um cara que eu confio. E você ocuparia o espaço. Você topa? Eu falei, bom, nesse Na caso... verdade, Aí, ele te fez uma proposta para meio que ajudar ele, né? Porque era um prédio, né? Eu me lembro que eu e tinha acabou me 13 anos na ajudando. época. Sim. Acabou me ajudando, porque ele me fez descobrir o prazer de dar aula. Porque foi quando eu dei a primeira aula, eu fiquei encantado, cara. Até o Miguel ri pra caramba, que teve nesse dia o Djalma foi treinar lá também. Aí quando nós saímos do treino, tinha um barzinho do lado, nós fomos lá para tomar um chopp. Aí o Djalma, porra, eu vou treinar todo dia agora. O Miguel até hoje ele brinca com ele. Eu me Vou lembro disso, treinar. que a gente saía lá da academia e acho que era o Jubileu, se eu não me engano, o nome Tinha desse um bar. barzinho. E aí a gente ia E, lá, a gente dava aula lá terça e quinta. e aí eu comecei a dar aula lá. Aí o que aconteceu? Tomei gosto e fiquei achando bom. Só que aí o Gaspar se mudou para Ipanema. E Ipanema não tinha mais espaço para ter eu tinha um andar lá na Rua Ipiranga, entendeu? E lá em Ipanema era só uma sala com ginástica que ele ia dar a ginástica dele. Aí o que eu fiz? Eu era aluno da Coelho, Academia Coelho, lá no Leblon, lá na Praça Taualpa. E falei com o Zeca, que era um dos donos lá. Falei, Zeca, eu estou dando aula de jiu-jitsu lá no Flamengo, lá na Rua Ipiranga, né? E o Gaspar vai se mudar para Ipanema e eu estou com atividade disponível. Você quer botar aqui? Aí ele falou, eu topo, sim, lógico, pô, vamos lá. Aí me deu um espaço lá, depois eu acabei até ficando sócio da academia. Comprei No espaço, não, a gente dava aula, era mó viagem aquela academia, né? Porque a academia era dentro do vestiário masculino. Mas A era academia era maneiro, porque tinha um espaço lá onde era para para ficar descanso, depois para da repouso. sauna, né? Para repouso, O vestiário era gigantesco, brother. Era tão Aí, grande que a gente botou o ringue lá, né? botamos na sala de repouso. Ele me deu a sala de repouso, eu montei meu ringue
e fiquei com aquele espaço para mim. Uhum. E aí, a gente ficou lá, não me lembro quanto tempo, 2, 3 anos. Depois eu fui para o Vidigal, A gente deu aula junto, lá na... logo que a gente foi também para o Leblon. Acho que no Leblon a gente dava aula segunda, quarta e sexta, e terça e quinta a gente dava aula na Byfit, na Tijuca. Isso. Já no final, quando a gente estava lá, porque depois, quando a gente estava lá no Vidigal, eu me lembro que a gente ainda estava na Byfit, entendeu? Que era na Tijuca. A gente ficou lá dando no aula, é porque a academia da lá Coelho no acabou, né? aí acabou. Aí eu tive que ir para... Nós fomos lá para o Raf Gigro, que é gente da melhor qualidade, meu queridão mesmo. Fomos sócios lá 5 anos. Ele dava o boxe e eu dava o jiu-jitsu. E nesse meio tempo a gente ia também dar aula lá na Byfit, na Tijuca. Depois acabou lá, eu não me lembro o que foi que aconteceu. Eu estava também meio cansado, porque era muito longe, tinha sempre problema. Eu me lembro de que banco, às vezes você chegou a dar 5h30 da manhã, eu me lembro que a gente via o sol nascendo lá, né? Isso, exatamente, a E aula aí tinha particular. que ir até São Conrado, porque a Estava Niemeyer só dava a fechado, mão de São Conrado para o Leblon, né? descendo. Aí a gente tinha que ir até São Conrado para poder chegar até lá. Isso Eu me mesmo. lembro que eu acho que eu tinha. Isso foi em 2000. Você me perguntou se eu queria abrir, a gente abrir uma academia nossa, né? Isso, o João Noronha mesmo treinava lá comigo, Treinou muito lá no tempo lá, Vidigal. né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar cansado da distância e eu encontrava as pessoas na rua, que eu sempre morei aqui em Copacabana, nessa área. E aí, cara, opa, que aí vai na minha academia, onde é que é? Ah, lá no Vidigal. Porra, cara, o cara vai sair daqui de Copacabana para ir no Vidigal? Não vai. Não vai. Aí eu falei, porra, Márcia, vamos ver se a gente monta uma academia perto de casa, porque vai ser muito mais agradável e vai ser uma coisa do nosso ambiente. E aí foi onde a gente foi, que está aí até hoje, já tem mais de 20 anos. Vamos fazer que nós aí 21 anos aí. Por Isso. coincidência, é sábado, dia 2 de maio. Dia 2 de maio foi o dia quando a gente abriu, 2 de maio de 2000. Fazer 20 anos, né? 20 anos a gente faz, 2 de maio. Pois é, 2 da 20 manhã, anos. sábado. 20 anos Que aqui. coisa. Aqui, como é que o tempo Uma passa coisa aqui rápido. legal aqui, eu me lembro que o Spekterov que está aqui, ele tinha academia lá na Tijuca e treinava com a gente lá, né? Porra, esse cara para mim, eu tiro o chapéu para ele. Porque é um cara, esse cara se garante. Porque o cara tinha academia na Tijuca e ia fazer aula comigo. E que dava aula na Tijuca. Então ele sabia que os alunos dele, ele não ia perder. Porque o cara podia dizer, pô, o nosso trabalho Agora, pai, eu sério. queria que você falasse um pouco aí do Carson. Até perguntaram aqui, fizeram uma pergunta aqui, que você começou a treinar jiu-jitsu com 17 anos, né? E 16 para 17. e perguntaram também se você já treinou com o Carson. Em algum Uma momento vez só. você treinou? Uma vez. Uma vez, ele já quando eu fui para lá, eu vi ele treinar. Eu vi lá em cima da Casa Gebara, eu vi. Mas eu era garoto, eu tinha 16 anos, nem tinha cacife para treinar com ele. Eu vi ele treinar com outras pessoas. E ele era um cara alto nível, não tinha hors concours em tudo. Ele fechava o pacote. Ele era bom de boxe, ele era bom de judô, ele era bom de chão, ele era bom de tudo. Mas eu nunca tinha treinado com ele. Ele me fez, mas nunca treinou. Até que um dia ele ia morar nos Estados Unidos e eu combinei com ele de juntar 10 lutadores, faixas pretas dele, e ele fazer um programa de 4 aulas de Vale Tudo para a gente. Isso foi antes dele ir para Chicago, né? Antes dele ir morar lá. Foi lá nos Estados Unidos. Isso foi lá no Foi Leblon, lá na Praça Tal, lá na Coelho. Eu tenho até as fotos lá,
que tá o Bebeto. Eu até esqueci de mandar o negócio para ele ver, não sei se ele está vendo. Se tu tiver aí, Bebeto, manda um negócio para eu saber que você está assistindo. Foi lá E, pai, a gente fez isso aí, foi lá na Byfit. E não, depois na a Byfit foi a gente... entrega do diploma. É diferente. Ah, Na Byfit, verdade. o treino de Vale Tudo foi lá na Coelho. Que ele Eu lembro disso inclusive, também. eu combinei que tinha um valor que nós íamos pagar ele, mas o Carson, bicho, ele era pancada das ideias. Aí, quando acabou o treino, eu tinha juntado, cada um ia dar $200. Dava $2.000. Aí, quando acabou o treino, eu peguei os $2.000 e fui dar para ele. Ele não queria aceitar. Para ele treinar quatro sábados, né? Mais 3 sábados, que ele Mais já 3 tinha treinado. sábados. Meu Eu irmão, lembro disso, eu o tava cara lá. não queria, não aceitou. Cara, foi um problema para ele aceitar o dinheiro. Cara, eu vou jogar essa porra no chão. Ele não queria ter o compromisso de ter que voltar para dar aula e ele preferia não cobrar. Ele, não quero, não vou cobrar de vocês, não vou cobrar, Eu não lembro quero. disso. Você acabou dando, né? Falou, então toma o Porra, dinheiro aí. bicho, foi uma Fica por guerra. essa aula aí, ó. Não, foi uma guerra, bicho. Mas consegui que ele aceitasse depois de muita briga. Eu me lembro de uma história muito boa com o Carson. Tem algumas, né? Primeiro que ele foi lá logo que eu nasci, né? Depois, cara, ele conseguiu 2 patrocínios para mim que eram super almejados. Um foi a High Level, outra foi o McDonald's. Ele falou, vou te arrumar esses patrocínios. Porra, meu irmão, aí, cara, era o mais almejado. Imagina, eu tinha 12 anos de idade, eu era patrocinado pelo McDonald's. E aí, cara, o Carson, eu me lembro que eu com a Mariana e a Tatiana, que estão aí, não vamos deixar mentir, a gente ia muito lá no La Mole, onde é o hotel hoje, né? Ali na Nossa Senhora de Copacabana. A gente adorava ir ali, né? E aí você sempre dizia, quer pedir um prato para comer? Pode pedir, mas vai ter que comer todo. Não podia deixar. Era para forçar a gente a dividir um prato, né? Eu e as meninas. Porque senão eu ia pedir um estrogonofe, a Feliz ia pedir um não sei o quê, a Mariana ia pedir um outro negócio e ia acabar sobrando comida, né? E aí você dizia isso. Então, mesmo, o desafio era conseguir comer um prato. E o Carson falou, vou te levar para ir... Ó, já vai dar 1 hora daqui a pouco de novo, pai. Se você quiser... Eu a acho gente pode... que... Não, acaba de contar. Deixa eu só aí, terminar isso aí. Nós vamos parar E aí, para cara, não eu me ficar lembro que muito ele... cansado. O nego não ficar cansado Ele tomou da uma gente. cotovelada. Ele tomou uma cotovelada na boca, mostrando a posição, e ficou com a cara igual o do Bulldog, Puta, né? é igualzinho, E aí, cara, ele me levou lá no negócio do patrocínio, cara, me levou, depois me levou para comer, me marcou muito, que foi a primeira que ele deixou pedir um prato só para mim, e eu comi uma lasanha inteira. E ele com a boca daquele tamanho, e ele namorava a Gleice. E a Gleice Acho que falou é assim, Gleide, eu acho. Gleide, é. E a Gleide falando para ele, Carson, isso aí. Ele falou, não, eu vou comer uma lasanha com massa. Cara, o cara comeu uma lasanha e inflamou aquela parada aqui, cara, ele com aquela boca daquele tamanho. Ele E era uma outra história também muito boa, ele levou a gente lá no Clube. Aí E conta essa história do aí, Privé, cara, porra, meu irmão, aí a gente lá e falou, Rosado, vamos lá com massa lá que a gente vai ver lá as brigas de galo. Pô, eu amarradão, né? Andando lá direto lá, já falamos, feliz da aula do Zoom. E aí, cara, chegamos lá, meu irmão, naquela época, né, meu irmão, eu devia ter uns 10, 11 anos. E, pô, aquela parada lá tinha uma arena, que no meio tinha um negócio de areia, e aí umas arquibancadas em volta onde botavam os galos para brigar. E aí você e o Carson lá, e chegou um cara lá falando sobre karatê. Porque meu filho é lutador de karatê, não sei o quê, e ele falando, é mesmo, quantos anos tem teu filho? Ele tem 11 anos, ele tá aí. Aí o Carson virou pra você e falou assim, aí Rosado, vou botar o Márcio e o cara lá no meio da arena de areia lá pra cair na porrada lá e meter a porrada nesse cara. Karatê. Porra, Você topa? Eu falei, porra, você topa? Ele falou, bota aí. Você só olhou pra mim e falou, tu vai ter que ir. Então não tem como dizer não. Porra, a minha sorte, né, é que eu entrei lá, me lembro, deu no meio da arena, lá de areia, lá os caras tudo em volta, e o moleque amarelou, né? O moleque não quis ir. Graças a Deus. Mas, cara,
não tinha, cara, não tinha papo na língua. O cara falou, tu tá achando que karatê é bom? Vou botar aqui o filho do Rosado, então, contra ele aí. Chama ele aí, então, que eles vão brigar aqui. A gente aproveita e faz umas apostas aí. Cara, era uma... O negócio dele era na hora, né? O negócio dele, né? Cara, era bizarro. Pô, essa foi histórica, né? Pô, E, cara, eu me lembro também dele, de você elogiando um tênis dele, que ele tinha acabado de chegar, a gente lá no Bufara, lá. pô, o E cara aí, me deu o tênis. Não, e ele ainda falou pra mim, não quero o teu, não. Nem quero... Bofara, me dá um chinelo aí. Pegou o chinelo e me deu o tênis. Porra, um Carson tênis era, bonito cara, pra caramba. Porra, tênis, tirei a maior onda com aquele tênis. O Carson galinho era massa. fora de série. Ele é um anjo. Cara do bem, ajudava todo mundo e não demorava para ajudar, não. O negócio dele era o seguinte, se tu precisasse de alguma coisa, era na hora. Peraí, deixa eu resolver isso aqui. Me dá aqui o telefone. Aí ligava, alô, fulano, ó, eu tô aqui com o fulano, tá precisando disso, você pode arrumar para ele? Não, beleza, pode ir lá amanhã aqui. O Carson era um cara, meu irmão, é até difícil falar dele, né? Porque ele era um cara tão, assim, ele fazia o bem, tipo, o nego levava todo mundo lá para comer nos restaurantes, chegava lá com uma galera, né, Braga? É mesmo. Falava, Carson, vem aqui no meu restaurante, chegava ele mais 18 lutadores. Você tá comigo. Ó, Pode entrar. agora vamos só combinar uma coisa. Nós estamos falando há 2 horas. Eu acho que... Aí, ó o galinho aí, massa. Não, ele falou galinho massa. Bom, pensei que era o galinho. O Dunlop escreveu galinho massa. Tá certo. Eu pensei que era o galinho aquele que é o berro, que é o... Sabe quem é? Não sabe o galinho? O Marcelinho que tá falando aqui, ó. Lembro do Carson, eu e você na academia da cachaça, ele tomava uma caipirinha e implicava com você que tava... dormia. Ele tava levando ele pro mau caminho. Pô, já tô bêbado. E dormia. Ô, Rosado, já tô bêbado. Não, ele ficava cochilando. Assim, não lembro. Então, amigo, ó. De qualquer forma, eu acho que vão haver outras perguntas de treinos e campeonatos que você lutou. Só que hoje eu queria deixar isso como um bate-papo nosso, né? Relembrar muita história que ficou faltando aí, porque... Deixa eu fazer a do Murilo e aí depois a gente faz outra. Eu achei muito legal isso aí. E vou ver se eu boto agora isso aqui, tudo que eu escrevi aqui para falar, que não deu tempo. 2 horas foi muito pouco. É muita história, né? Mal ou bem, se você for ver, são o quê? Tem 40 anos de história minha e mais 55 sua, né? Porra, são quase 100 anos. Quase 100 anos de jiu-jitsu. Pô, quanta história que nós não temos para contar. Entendeu? Muito bom. Com o Carson também, né? Eu tenho uma história boa aí, até que posso contar aqui pra galera, que logo que você pegou a faixa vermelha, eu te deu a faixa vermelha, eu tinha 10 anos de idade. Você já é faixa vermelha, tem 30 anos, né? Se já não tiver para 31. 31. Então, eu tenho 41, então eu vou para... Então eu tinha 30 anos, eu tinha 10 anos de idade. E aí, cara, eu lembro disso, né? Porque a gente estava lá no banheirinho lá do Carson, que era até uma coisa muito louca, aquele banheiro que às vezes tu entrava para botar o kimono, tinha nego treinando lá dentro, né? Nego saía do tatame, não tinha ninguém para coordenar, né? Para parar o treino. Para parar o treino ia parar dentro do banheiro, os caras não pediam para treinar, e tu entrava no banheiro, os caras estavam lutando jiu-jitsu dentro do banheiro, tu falava, meu irmão, volta pro ringue, bro. Os caras, não, o cara me pegou aqui, meu irmão, não quero parar. Cara, meu irmão, tu tá no banheiro, bro. Volta pro ringue, bro. Cara, só quem viveu o Carson Gracie para poder lembrar das histórias e poder contar aqui. E eu falei para você, com 10 anos de idade, eu peguei essa faixa, que você era faixa preta, 6º grau, e falei que um dia eu ia amarrar essa faixa na minha cintura. E é a minha próxima faixa, né? É a faixa preta, eu tenho ela guardada comigo até hoje. E para mim vai ser uma honra muito grande poder usar uma faixa que você usou antes da faixa vermelha. Então a gente vai poder fazer uma comemoração muito boa aí mais essa realização aí de... Para mim vai ser bom e eu vou querer amarrar essa faixa que já teve o Carson que amarrou a faixa em você, a faixa preta que eu levei você lá para você
ele dá um confere que todo mundo estava em cima, porra, tem que dar faixa preta pro Márcio, tem que dar faixa preta pro Márcio. Aí eu fui, falei, ó, vamos lá no Cássio, que eu falei pro Cássio, ó, Cássio, todo mundo fazendo a maior pressão para dar faixa preta pro Márcio. Traz ele aí, terça-feira. Ou segundo, nem me lembro que dia que se era terça ou segundo. Você ligou para ele na quinta, e detalhe, eu não vou. vai acabar. Pode falar, pô. Aí o que aconteceu? Nós fomos lá, o Cássio botou você para treinar com um cara que tinha ganhado o campeonato no peso e no absoluto, na faixa preta, e tu sacudiu o cara. Porra, meu, cadê a faixa preta? Tá aqui. Vamos amarrar essa porra aqui. Amarramos na cintura, ele amarrou, e tu já saiu de lá na faixa preta. Posso... Por alívio da galera lá, que já não aguentava mais você de faixa marrom, amassando todo mundo, cara. Porra. Eu acabei de tornando faixa preta sua e do Carson, né? Até nesses 28 anos de aula que a gente dá aí, você segue muito a graduação do Carson, né? Eu vejo, tipo, o nego que dá aula há 1 ano e meio tem 200 faixas pretas. Entendeu? Não. Cara, entendeu? É muito, sabe, perde um pouco até do pedigree, né? Eu acho que o jiu-jitsu hoje trabalha muito em pedigree. Então, você hoje poder fazer parte de um grupo de três faixas pretas e meia, né? Porque tem como faixa preta isso é o Marcelinho Maia, o falecido Paulo Fender, outro o Serginho. Paulo Fender, não posso deixar de falar dele. Um cara com 60 e tantos anos, chegava Esse aí era foda. De fora, cara de fora, campeão, lutador, ele chegava para Rosado, me bota para treinar com esse cara. Porra, Paulo Fender, pelo amor de Deus. Não, me bota, eu quero treinar com esse cara aí. Ia lá e fazia bonito, não fazia feio, não. O Vinha tá falando aí. E uns caras lá, né? O Vinha falou da tartaruga que eu comi lá, até trouxe o casco dela para cá, tá aqui em casa. Mas fala aí, pode falar. E eu me lembro que iam uns caras lá na academia, né? Que tu me botava pra pegar os caras lá, vai ter que lutar com o cara. Aí o cara veio dar um confere na academia. E, porra, eu até me dava bem com os caras, mas eram uns caras grandes, meu irmão, duro. E aí o Paulo Fender, já meu irmão, o cara com 60 e blau virava e falava: aí, Rosado, me bota pra passar a guarda dele aí, Brian. E nem aquecia. Falava, ele nem o Paulo aquecia. Fender. Porra, o Paulo Fender, então, o cara fez frente com massa Libra. Não. Passava a guarda do cara, lembra? E ele nem aquecia. Eu dizia, aquece aí. Ele falou, não vou aquecer, não. Se eu aquecer, eu não luto. Ou eu luto treino, ou eu aqueço. Ou eu luto ou eu aqueço. Entendeu? Porra, cara. E o cara ia partir para dentro. Esse foi. Era um cara muito querido mesmo. Foi cedo, para infelicidade nossa. Era uma pessoa muito querida. E fazia a gente se reunir muito, né? É mesmo. Era um cara que adorava festejar, morava numa cobertura e fazia sempre uns eventos lá, um churrasco, e não tinha miséria, né, Brad? Era um festão que sempre tinha lá regado para todo mundo. Marcelinho também ia muito, né? Eu me lembro que eram uns momentos muito, muito alegres. Ele foi saudoso Paulo Fender. Foi cedo. Todo mundo falando aqui dele. Muita gente boa. Miguinho, então vamos encerrar? Beleza, galera. De coração, até para não cortar, a gente tem que voltar. Eu quero agradecer a todos que prestigiaram a nossa participação. Gostei muito de ter tido essa oportunidade de poder conversar um pouco com vocês. Estou morrendo de saudade. Quero, o mais rápido possível, poder voltar. Vou incrementar o treinamento do Buchão também. Quero botar ele tinindo para soltar os cachorros. O Buchão vai representar lá a Academia Rosado. Kiko Veloso também já falou que vai querer ir lá na academia também para dar uns treinos. Vou ter muito prazer em receber, que a gente dá melhor qualidade e vamos em frente. Eu quero ter... Quem sabe eu não sou convidado para participar aí de algum desafio, né? E quem sabe? E você vai ter esse prazer de poder. Eu só acho que o cara tem que te merecer. Não dá para... Tem que ser um cara que vá te motivar a treinar, entendeu? E cair dentro.
Vamos ver. Não dá Quem pra sabe? botar a minha história em jogo em vão, né? Pois é, porra. Tem que ser Tamo um aí. cara que... Entendeu? Então, De beleza, sparring amigo. eu já tô já garantido pra fazer lá a ajuda com os caras lá. Não, com certeza. Vai ser muito bom. Então, Então, beleza. galera, quero agradecer de coração. Valeu. Então, valeu, amiguinho. Um beijo, tá? Te Obrigado amo, aí. pai.